Marvel Zombies adaptou Dinastia M e também trouxe elementos da saga da Aniquilação e teve um final daqueles de explodir a cabeça, de deixar a gente pensando o que será que aconteceu, o que será que a Wanda fez. Mas relaxa que eu tô aqui para trazer as respostas, para explicar aquele final e todos os detalhes e referências que você talvez não tenha visto na série. Então bora analisar, começando pelo primeiro episódio. Vale lembrar que a série é inspirada nas HQs Marvel Zombies de 2005, escritas por Robert Kirkman, mas é uma história original, não segue a linha das HQs. A série, na verdade, segue a história do episódio 5 da primeira temporada de What If, chamado What If Zombies, mas agora com classificação para maiores de 18 anos. Nesse universo, a Janet Van Dyne contraiu um vírus quântico no Reino Quântico e voltou para a Terra com o Hank Pym infectada e eles começaram a infectar geral. O logo da Marvel Animation aparece com a mesma animação de What If, mas com respingos de sangue. O sangue agora é vermelho, por ser uma animação para maiores de 18, diferente do sangue colorido de What If, meio esverdeado. O título de Marvel Zombies aparece em preto e branco, e o áudio traz sussurros da Feiticeira Escarlate, já antecipando esse papel dela como Rainha dos Mortos. As primeiras cenas em Nova York mostram vegetação tomando conta da cidade, estilo Eu Sou a Lenda e The Last of Us. A primeira cena mostra a luz formando um hexágono, o formato do Rex da Wanda em WandaVision, e já prepara o terreno para o fim da série, quando a Wanda aparentemente altera a realidade como fez em WandaVision. Eu já vou explicar isso. Reflexos no vidro rachado lembram a abertura de What If, onde os universos se fragmentavam. Em um dos vidros aparece a flecha do Gavião Arqueiro, já dando pista de que ele estava nas redondezas. Kate Bishop, Kamala Khan e Coração de Ferro aparecem entre as sobreviventes. A gente vê também que a Coração de Ferro estava pilotando a armadura do Homem de Ferro chamada Mark 85, a armadura de Guerra Infinita. E ela estava pilotando remotamente a armadura com uma cabeça de ursinho de pelúcia. A Riri comenta em um momento que roubou a armadura do corpo do Tony Stark. E na série da Coração de Ferro ela também pilotava a armadura remotamente em alguns momentos. Tudo acontece 5 anos depois do episódio de What If. Mesmo assim, essas personagens estão num ponto antes das séries delas no MCU, que seria Gavião Arqueiro, Miss Marvel e Coração de Ferro. Elas nunca conheceram os heróis originais que elas conheceram nessas séries, porque a infecção começou antes de Guerra Infinita cronologicamente nesse universo. A Kamala já tem o bracelete e poderes, e isso é explicado como um pressentimento da avó dela, o que é diferente da cronologia da Terra Meio-Meia. Nessa realidade, a Kamala já sabe conjurar aquelas luzes da dimensão Noor. E tem um detalhe visual, na roupa da Kamala tem um pet com um bicho preguiça rosa com asas na jaqueta dela, que é o mesmo animal que ela desenhava direto em Miss Marvel, e também era o nome e a capa do canal dela no YouTube, que chamava Sloth Baby Productions. A Kamala também veste o cachecol vermelho que estava presente no traje dela no final da série. No cenário aparece aquela clássica ponte que leva para Grand Central Station, o palco da Batalha de Nova York em Vingadores, no filme de 2012. Também foi palco da Batalha dos Sobreviventes no episódio de What If, quando eles estavam tentando fugir para Camp Lehigh. Aí um Quinjet cai do nada. De acordo com a Riri, o modelo do Quinjet é 36ST. Elas entram no Quinjet e veem um piloto loiro não identificado. Poderia ser Everett Ross, por exemplo, que é um agente secreto, ou quem sabe pelo visual até Leopold Fitz, de Agentes da S.H.I.E.L.D. Canoniza, Marvel, por favor. Dentro do corpo desse agente tem um transmissor que foi encolhido com partículas PIN, como parte de um projeto da S.H.I.E.L.D. chamado Life Shot. No fundo da cena, uma das flechas explode a armadura com a cabeça do bichinho de pelúcia. A gente descobre nessa cena que a inteligência artificial que a Riri usa é a Friday, que é a mesma que o Homem de Ferro usa depois que o Jarvis vira o Visão, inclusive durante a Guerra Infinita no universo principal. Isso é diferente da série da Coração de Ferro, que a inteligência artificial que ela usa é a Natalie. A Kamala, a Kate e a Riri se refugiam na mansão da Eleanor Bishop, a mãe da Kate, a mansão que foi mostrada na série do Gavião Arqueiro. Nesse universo, aparentemente, essa mansão foi construída como uma fortaleza contra crimes, provavelmente com a grana que a mãe da Kate ganhou trabalhando para o rei do crime. E a mãe da Kate talvez tenha tido um pressentimento também, assim como a avó da Kamala. Na série da Kamala, a gente descobre que esses braceletes podem abrir rifts no espaço-tempo.
Então talvez a avó da Kamala tenha usado o bracelete para ver o que ia acontecer no futuro, o apocalipse zumbi, e tenha visto que a Kamala pode ser a única esperança de resolver o problema. A Riri descobre que o dispositivo encontrado no agente da SHIELD pode enviar mensagens intergalácticas e foi encolhido com as partículas PIN. Então nesse universo a SHIELD deve ter tentado contato com a tropa nova em algum momento. E o encolhimento do dispositivo mostra que a SHIELD tinha partículas PIN nesse universo, mesmo sem o Hank, ou que roubaram dele depois que ele virou zumbi. Talvez isso reforce a ideia de que pode ter sido o Fitz pilotando o Quinjet, já que na última temporada de Agentes da SHIELD ele desenvolveu tecnologia de viagem no tempo semelhante à dos Vingadores em Ultimato, que usava partículas PIN. A Riri faz cálculos e projeta uma chance de 5% de sobrevivência para elas. Depois aumenta para 20% se usarem o carro especial que parece um tanque. Em um momento a Kamala vê uma foto dela com a família, os pais Yusuf Muniba e o irmão Amir, os mesmos personagens que apareceram em Miss Marvel e as Marvels. A Coração de Ferro deu o nome daquele carro meio tanque de Uhura, em homenagem a uma personagem de Star Trek. E em produções mais recentes, essa personagem inclusive foi interpretada pela Zoe Saldana, que é a Gamora de Guardiões da Galáxia. E a Kamala também faz uma piada imitando Picard, um outro personagem de Star Trek, que foi interpretado por Patrick Stewart, o nosso querido Professor Xavier. Lembrando que a Kamala e o Xavier são ambos mutantes, e os dois tiveram a música tema do desenho clássico tocando em alguns momentos quando eles apareceram no MCU. Ao mesmo tempo, a Okoye liderando a horda de zumbis encontra o lugar que o Quinjet caiu, e o Gavião Arqueiro também, e ela repassa o controle da Wanda para ele. Essa Dora Milaje, a Okoye, estava entre os sobreviventes em What If e foi infectada naquele episódio diretamente pela Wanda. Na estrada, as três heroínas encontram uma montanha com um buraco gigantesco causado pela batalha de Ikaris e Capitã Marvel. Lembra até as cenas de Dragon Ball, como a do Gohan destruindo uma montanha durante o treinamento dele com o Piccolo. Depois elas encontram o Ikaris lutando contra a Capitã Marvel zumbi. As três são cercadas por zumbis. É legal mencionar que as explosões causadas pelo Ikaris têm a mesma cor do traje dele, amarelo e azul. E as artes conceituais mostravam ele aparentemente com metade do rosto convertido para zumbi, mas na verdade a série explica que aquilo eram danos causados pela batalha com a Capitã Marvel. Eles explicam que os Eternos não podem ser infectados porque são sintozoides criados pelos Celestiais. Como o apocalipse zumbi diminuiu drasticamente a população da Terra, provavelmente isso fez também o Tiamut nunca despertar nessa realidade, ao contrário do que acontece no filme dos Eternos. E a Carol Danvers provavelmente foi convocada pelo Nick Fury para combater essa horda de zumbis e acabou se infectando também. Um detalhe legal da gente reparar é que a Kamala não sabe quem é a Carol Danvers nessa realidade, porque a batalha final de Ultimato nunca aconteceu aí. Então a Capitã Marvel não é conhecida do público nesse universo. A Kate Bishop estava empolgadíssima porque tinha roubado uma flecha especial do Gavião Arqueiro, mas no fim era só confete. Então a Capitã Marvel zumbi atinge ela com um raio energético numa cena brutal. A Kate Bishop é desintegrada praticamente e a série não poupa nem protagonistas, aumentando o peso dramático dos acontecimentos. A Coração de Ferro é mordida no braço e manda a Friday tirar a Kamala de lá. Depois a armadura volta para salvar ela. A gente não vê aqui o que aconteceu com a Coração de Ferro, mas pelo fim da série ela acabou sobrevivendo. Vou falar mais sobre isso também mais pra frente. A Kamala vai fugindo de explosões desesperadamente, até usando os poderes dela para criar degraus e sair pisando igual ela faz na série dela. Ela foge até desmaiar e ser encontrada e resgatada pelo Blade Knight, uma mistura de Blade com o Cavaleiro da Lua. O Blade aqui tem a aparência do Mahershala Ali, que vai interpretar ele no MCU, mas ele é dublado por outro ator chamado Todd Williams. Nesse universo ele vira o Cavaleiro da Lua. Ele explica que era amigo do Avatar antigo e depois que o Avatar, que é o Mark Spector, morreu na praga zumbi, o Khonshu acabou possuindo o Blade. Antes de acordar, a Kamala tem um sonho, uma visão, na qual a Riri e a Kate estão sentadas em uma mesa tomando boba. É a mesma cena
cena e o mesmo lugar que elas aparecem na última cena, no final do último episódio. Uma pista já de que o final da temporada é uma ilusão. E o Blade explica que ali é o Vale dos Deuses Quebrados, um local devastado por choques de dois seres de imenso poder que não conseguem derrotar um ao outro. Essa é a primeira aparição animada do Blade no MCU, lembrando que já apareceu a voz dele na cena pós-crédito de Os Eternos. O visual dele aqui mistura o uniforme preto do Caçador de Vampiros com elementos do traje branco do Cavaleiro da Lua. A Kamala e o Blade vão até o Instituto North, em Ohio. Vale lembrar que o Instituto North era a base secreta que foi vista no filme da Viúva Negra, que era usada pela Hydra infiltrada na SHIELD para testes de controle mental, que depois foram usados nos Soldados Invernais. Lembrando também que a Natasha e a Helena cresceram em Ohio, porque era a missão do Guardião Vermelho se infiltrar nessa base pro Quarto Vermelho e roubar a tecnologia de controle mental. Foi a própria Melina quem aperfeiçoou essa tecnologia pro Dreykov, e ela também usava essa tecnologia para controlar os porcos da fazenda dela no filme da Viúva Negra. Aqui, depois de 5 anos da praga zumbi, a Melina, a Helena, o Alexei e outras viúvas liberadas do controle mental do Quarto Vermelho se uniram e tomaram a base do North Institute. A Melina também adaptou a tecnologia para controlar zumbis, e o Guardião Vermelho também faz referência à fazenda e aos porcos que a Melina controlava no filme da Viúva Negra. Vale lembrar também que durante o estalo do Thanos, a Helena estava libertando viúvas, por isso tem mais viúvas aí. A Melina investiga o transmissor da Kamala e descobre que ele é usado para mandar mensagens para a tropa nova. Então nessa linha do tempo, as coisas aconteceram de maneira diferente da linha do tempo principal, o que significa que a tropa nova provavelmente sobreviveu ao ataque do Thanos, algo que é mostrado nos próximos episódios. Diferentemente da Terra-66, ela fala que algum evento interrompeu o sinal do transmissor. Esse é o evento que aparece no episódio 3, da destruição das Joias do Infinito na Batalha do Pantera Negra contra o Thanos. A horda de zumbis da Wanda aparece, liderados pelo Okoye, para atacar os sobreviventes. O Capitão América aparece ainda vivo, mas cortado ao meio, só a parte de cima dele, depois do Bucky cortar ele com o escudo. O Clint também aparece, agora controlado pela magia da Wanda. O abominável Emil Blonsky, que apareceu no Incrível Hulk de 2008 e voltou na série da Mulher Hulk, também está no meio da horda, mostrando que a praga deve ter chegado naquele presídio de Los Angeles, onde a gente viu ele preso em Mulher Hulk. E também aparece a Fantasma, vilã de Homem-Formiga 2, que também apareceu em Thunderbolts, provavelmente infectada lá no surto inicial do vírus em São Francisco, durante os eventos do filme do Homem-Formiga. O Guardião Vermelho faz um discurso inspirador e até a Kamala fica empolgada. O discurso traça mais um paralelo do personagem com o Capitão América, já que ele é uma contrapartida soviética de Steve Rogers. No início do ataque dos zumbis, o Abominável arremessa o Capitão América na direção da base, algo muito semelhante com o ataque clássico do Colossus arremessando o Wolverine nos quadrinhos, o famoso Cannonball Special. Depois que o Capitão América começa a atravessar os dutos, vários outros zumbis começam a aterrissar na base, sugerindo que o Abominável estava arremessando geral naquela direção. E o Alexei fica felizão que ele vai enfrentar o Capitão América. É algo que condiz com todas as aparições do personagem até aqui. Ele é fã do Capitão América e espera essa batalha a vida toda. O Guardião Vermelho achava que o Capitão América estava vindo pelos dutos de cima, mas ele acaba tomando um baita shoryuken do Steve Rogers que ataca por baixo. A Kamala, a Helena e o Blade encaram um monte de zumbis. Nessa cena, a Kamala fala Bismillah, uma frase em árabe que significa em nome de Deus, e que ela falava na série dela e em As Marvels antes de entrar em ação em um combate. O Cap usa o escudo do Alexei para se proteger, algo bem interessante visualmente. Aí o Guardião Vermelho toma uma mordida, mas numa região protegida da perna. Depois ele consegue se jogar para trás e esmagar o Capitão América. Tem um visual interessante nessa cena quando ele abre os braços como se estivesse fazendo um anjinho na neve e os braços arrancados do Capitão América ficam na mesma posição em cima dos dele depois do fim da batalha. Aí a Fantasma aparece e começa a matar as viúvas negras uma por uma. Os nomes das viúvas aparecem em uma tela. São Samantha, Celeste, Ruta, Lea, Candice e Ellen. Lembrando que em Capitão América 4 teve uma personagem que era a ex-viúva negra chamada Ruth Bat-Serath, mas
o nome dela não aparece aqui. A Melina fica pra trás e usa o tablet dela pra parar a horda e controlar eles também. Mas isso dura pouco. A Okoye recupera o controle dos zumbis e mata a Melina com a lança de Vibranium atravessando o peito dela. O Blade demonstra que tem algum grau de pré-cognição, prevendo alguns ataques antes mesmo deles acontecerem. Ele manda a Yelena baixar, por exemplo, quando percebe que a fantasma estava chegando e ia atacar ela por trás. Aí começa a grande treta do primeiro episódio do Blade contra a fantasma. Ele consegue rastrear ela mesmo quando ela tá intangível, graças a esses sentidos sobrenaturais. O Blade sempre protege as costas, porque a fantasma sempre some e aparece atrás dele. Depois ele faz um ataque diferenciado, jogando a espada pra trás sem olhar, prevendo os movimentos dela, enganando ela e matando a fantasma. E um detalhe legal, por ser o Cavaleiro da Lua, parte dos trajes dele podem desaparecer e reaparecer, igual acontece com o Mark Spector na série. Durante a treta com a fantasma, por exemplo, a capa dele some para aumentar a mobilidade, mas depois ela volta. Eles fogem da base de moto enquanto são perseguidos pelo Abominável, uma cena muito parecida com a implosão da base da SHIELD no primeiro filme dos Vingadores. E no fim do primeiro episódio, o Guardião Vermelho e a Yelena aparecem sofrendo muito com a morte da Melina, que se sacrificou para salvar a vida deles. E bora falar do episódio 2. O segundo episódio começa no dia 0 da infecção, voltando pro início do surto em São Francisco durante os eventos de Homem-Formiga 2. Lembrando que foi a Janet e o Hank voltando do Reino Quântico que causaram esse surto desse vírus zumbi. E foi em São Francisco que aconteceu isso, durante Homem-Formiga 2. Foi lá que tudo aconteceu. A linha do tempo, obviamente, é antes do filme do Shang-Chi. Ele e a Kate aparecem nesse episódio e ainda são manobristas em São Francisco no Hotel Fairmont. A Kate chama ele de Sean, mostrando que ela ainda não sabia quem ele realmente era. O nome Sean também aparece na tag do uniforme dele. No começo desse episódio tem uma cena longa em plano sequência, sem cortes, mostrando essa estética de apocalipse. Um zumbi ataca eles pilotando um dos tradicionais bondinhos de São Francisco. Isso pode ser uma referência ao clássico Problema do Bondinho, muito referenciado na série The Good Place, por exemplo. Um experimento sobre moralidade e filosofia, sobre salvar uma ou 5 pessoas presas nos trilhos. Meio que o dilema da série zumbi, dá pra salvar todo mundo, não dá? Inclusive é assim que o Shang-Chi se complica logo depois. O piloto do bonde tem uma aparência recorrente da série. É um visual de hipster de São Francisco, uma manobra que eles usam pra economizar nas animações. Outro personagem com a mesma aparência apareceu no episódio 5 de What If, e antes na mesma cena também. Nessa montagem inicial também aparecem insetos gigantes e uma gaivota gigante devorando eles. Um efeito colateral das partículas PIN que foram liberadas depois da Janet voltar infectada no Reino Quântico. E assim como tem vários zumbis e humanos que cresceram por causa disso, muitos podem ter encolhido, mas a gente não vê porque eles são do tamanho de uma formiga. Vários humanos e zumbis também foram aumentados pelas partículas no meio do caos. Um homem de terno, por exemplo, fica confuso ao se tornar gigante, é mordido por um zumbi gigante também e depois aparece zumbificado. A Kate e o Shang-Chi encontram Jimmy Woo no meio do caos, aquele mesmo que apareceu nos filmes do Homem-Formiga e também em WandaVision. Na linha do tempo principal, ele também estava em São Francisco nesse momento, tentando capturar o Scott durante o segundo filme do Homem-Formiga. Ele aparece ainda com o distintivo do FBI de quando ele ficava vigiando o Scott Lang durante a prisão domiciliar. Aí uma frota de helicópteros dos 10 Anéis aparece, comandada por Wen-Wu, o pai do Shang-Chi, e ele é acompanhado do Agente da Morte, que também apareceu no filme do Shang-Chi e acabou virando um dos sobreviventes, lutando ao lado do próprio Shang-Chi, da Kate e do Jimmy Woo. Os helicópteros chegam do mar, pelo oeste, passando por cima da ponte Golden Gate, um famoso ponto turístico de São Francisco. Isso indica que eles viajaram de helicóptero da China até lá, pela direção que vem os helicópteros. No meio da zona toda, o Shang-Chi mostra reflexos e força muito acima de um humano comum, e a Kate percebe que ele não era exatamente quem ela pensava que ele era. No caos da treta, tentando ser nobre e salvar todo mundo, o Shang-Chi acaba sendo mordido por um dos zumbis, algo que eu comentei agora há pouco, o dilema de salvar todo mundo. Wen-Wu, o pai do Shang-Chi, acaba se sacrificando para salvar o filho, transferindo
dos anéis para ele. Um anel fica preso no braço do Shang-Chi como um torniquete de energia contra a infecção, impedindo o vírus de se espalhar. E os outros 9 anéis ele pode usar livremente. Isso mostra uma ideia de que certos tipos de magia ou energia, radiação, podem resistir ao vírus ou até reverter o vírus, como a Joia da Mente fazia no episódio 5 de What If, e isso também já prepara o terreno para os poderes da Wanda mais pra frente na série. As últimas palavras do Wen-Wu pro Shang-Chi antes dele morrer são para ele lembrar o que a mãe ensinou para ele. Vale lembrar que no filme do Shang-Chi ele acabou indo treinar em Ta Lo, a cidade mística de onde a mãe vinha. O Shang-Chi, a Kate e o Jimmy Woo conseguem fugir nos helicópteros junto com o Agente da Morte e outros 3 personagens aleatórios, formando uma equipe que depois consegue sobreviver aos 5 anos da praga. Aí, 5 anos depois, eles aparecem num deserto, numa pegada meio Mad Max, algo que também lembra algumas cenas de Deadpool e Wolverine. O grupo de sobreviventes inclui, como eu falei, Jimmy Woo, Kate, Shang-Chi, Death Dealer e alguns civis. O Shang-Chi e a Kate aparecem cantando, lembrando que eles vão no karaokê no filme dele, e esse gosto deles por karaokê se manteve. Eles cantam a música Lights, da banda Journey, que tem letra em homenagem a San Francisco, a cidade onde a banda nasceu e onde o Shang-Chi e a Kate moravam. O comboio deles é atacado por um monte de Skrulls que queriam roubar as vacas deles. Isso é uma referência muito legal à primeira aparição dos Skrulls nas HQs, quando o Quarteto Fantástico transformou os aliens em vacas em Quarteto Fantástico número 2 no ano de 1961. Os carros deles do comboio já tinham sangue roxo no para-choque, indicando que esse não foi o primeiro ataque de Skrulls ao grupo. E o legal é a gente ver que os Skrulls estão na forma normal deles, mostrando mesmo essa realidade decadente. Eles já aparecem com as formas verdadeiras porque não tem mais governo para controlar infiltrações e poucos humanos para verem eles de maneira preconceituosa. E aqui pode rolar um debate também se esses alienígenas podem ou não ser infectados, porque eles não estão infectados aqui, mas a gente imagina que eles podem ser infectados pela quarentena que a Tropa Nova faz, tentando impedir que o vírus saia do planeta Terra. E nas HQs os Skrulls também são infectados pelo vírus. Depois de 5 anos a gente vê que agora o Shang-Chi divide os anéis com a Kate, mostrando que 2 usuários dos anéis em sincronia são mais fortes do que um só. O grupo chega em New Orleans para buscar refúgio em uma cidade flutuante no mar. Essa cidade flutuante é revelada como a Balsa, o Raft, a prisão para supercriminosos que apareceu em Capitão América Guerra Civil, Falcão e o Soldado Invernal e em Capitão América 4. Agora a Balsa é dominada, controlada pelo Barão Zemo, que finalmente é tratado como Barão, e ele tem o John Walker, o agente americano dos Thunderbolts, como braço direito. Vale lembrar também que o Zemo estava preso no Raft no fim de Falcão e Soldado Invernal. E o Zemo foi dublado nessa animação pelo mesmo ator que dublou ele em uma pequena aparição em X-Men 97. O Zemo aparece com o uniforme clássico roxo dele, mas sem a máscara, e ele até deu um traje meio combinando pro John Walker. Aí os sobreviventes cruzam com o grupo do episódio 1, formado por Guardião Vermelho e Helena, Kamala e Blade Knight. O Raft, quando apareceu pela primeira vez no MCU, estava submerso e subindo no oceano, igual a gente vê nessa cena. Mas agora a gente vê que ele também pode afundar e agir como um submarino. Dentro do Raft tem muita comida e o Guardião Vermelho devora um prataço. Também tem um detalhe da Helena colocando molho picante na comida, conectando com uma cena dela na série do Gavião Arqueiro que ela faz a mesma coisa. E a Helena parece meio interessadinha no Shang-Chi nessa cena. O Blade fala que não consome sangue mais, uma referência ao soro das HQs que suprime a sede dele por sangue. E o Jimmy Woo continua fascinado por truques de mágica, algo que a gente viu em Homem-Formiga e a Vespa e em WandaVision. Nessa cena a gente descobre que o grupo da Kamala quer ir até New Asgard para usar uma nave e mandar uma mensagem para a Tropa Nova. A Nova Asgard é uma colônia que apareceu em Ultimato e em Thor, Amor e Trovão, na cidade de Tonsberg, na Noruega. Só que nesse universo, eles foram parar em outro lugar aparentemente. O Raft submerge e inicia a viagem saindo de New Orleans, atravessando o Caribe, perto da península de Yucatán, que é justamente onde fica Talocan, como foi mostrado no filme do Pantera Negra. Aí os zumbis de Talocan aparecem se alimentando dos restos de baleias. O porto de Nova Orleans aparece depois completamente destruído pela horda de zumbis liderados pelo Okoye. Ela também se aproxima para controlar o Namor em nome
nome da Rainha dos Mortos. Aí a gente vê o Namor zumbi sentado em um trono, e ele tem dentes pontiagudos, o que é um pouco diferente dos outros zumbis normais. Nas HQs, o Namor também sucumbe ao vírus em diferentes versões. Aí no Raft, a Kamala tem mais um sonho. Dessa vez, ela vê a energia liberada pelas Joias do Infinito e o Hulk infinito tentando conter essa radiação toda. Ela também toma um susto da Wanda zumbi que aparece atrás dela nessa visão. O Raft bate em alguma coisa e o Jimmy Woo acorda gritando iceberg, pensando que ia acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com o Titanic. O Zemo e o John Walker então usam prisioneiros sobreviventes como tributo para os zumbis submersos, mostrando que eles não são lá flor que se cheire, né? São traíras e cruéis. Provavelmente, numa pegada meio João e Maria, eles encheram o bucho dos heróis como o Guardião Vermelho para depois justamente alimentar o povo de Talocan. O Zemo nessa realidade se torna um líder pragmático, sacrificando alguns em nome da sobrevivência de outros. Uma referência a líderes cruéis em filmes e histórias de zumbis. E algo semelhante também ao que o Thanos queria fazer em Guerra Infinita. Sacrificar alguns em nome da sobrevivência de outros. E isso mostra como o homem é o verdadeiro monstro em cenários de colapso total. Os heróis são jogados no mar e a Kamala protege a todos usando os poderes dela. Depois o Namor encontra a esfera de energia da Kamala e empurra ela de volta para a balsa. O Blade reconhece o Namor. Vale lembrar que o Blade é avatar de Khonshu nesse universo e o Namor é chamado de Kukulkan pelo povo de Talocan, como se fosse um deus para eles. Thor, Amor e Trovão já estabeleceu que no universo da Marvel os deuses todos se conhecem. Algo que a gente vê depois também com o Khonshu e a Valkyria. Aí o Zemo e o John Walker prendem o Namor em uma cela que foi feita para conter o Hulk, mas o Namor consegue escapar mesmo assim, mostrando o tamanho da força dele. Os zumbis de Talocan também começam a invadir o Raft. Os heróis lutam para conter a invasão e em um determinado momento o Guardião Vermelho simplesmente esmaga a cabeça de um zumbi com as mãos, numa cena sensacional. Todos eles tentam fugir por um corredor com iluminação vermelha. Essa cena lembra um pouco a perseguição da Wanda em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O Namor avança e a Kamala protege a todos mais uma vez, dessa vez combinando os poderes dela com os anéis do Shang-Chi e da Kate para conter esse avanço, ou pelo menos tentar. Essa série funciona muito bem como um laboratório para testar essas combinações de poderes e personagens que vão ser muito utilizados daqui pra frente nos filmes e séries do MCU. Mas a estratégia deles não funciona, a porta não resiste e eles vão todos parar dentro da sala onde o Zemo e o John Walker estavam. Nessa cena, o Namor começa a rasgar os civis sobreviventes um por um com uma facilidade assustadora. Até o John Walker também é morto brutalmente pelo Namor, cortado ao meio exatamente como o Capitão América zumbi. Isso é um eco da constante tentativa do John Walker de se igualar ao Capitão América, ao Steve Rogers, e sempre fracassar. E ele é cortado no meio da mesma maneira que o Capitão América, mas como ele não era zumbi, ele só morreu mesmo. O Namor vai massacrando metade do grupo, inclusive os civis, até ele ser derrotado pela Kamala. Nessa cena, ela protege a própria mão quando ele vai morder ela, enfia a mão dentro da boca dele e vai expandindo a energia até ela virar uma clava gigante e explodir a cabeça do Namor por dentro. Aí no fim, a Helena consegue abrir a escotilha para mandarem a cápsula de fuga para fora, mas ela acaba ficando presa e morre afogada bebendo a mesma bebida que o Zemo tinha tomado antes. E aí mais uma vez o episódio termina com o Guardião Vermelho desolado agora pelo sacrifício da filha, depois da Melina também ter se sacrificado no primeiro episódio. Uma cena bem dramática e triste para encerrar o segundo episódio. Agora é hora de falar do episódio 3, que começa exatamente de onde terminou o episódio 5 da primeira temporada de What If. A Batalha de Wakanda acaba sendo narrada por Peter Parker, e ele é dublado por Hudson Thames, o mesmo dublador de What If do Homem-Aranha e também da série Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. O Homem-Aranha aqui, ele narra a cena para não precisarem reescalar a voz do Pantera Negra, já que a primeira temporada de What If
foi o último trabalho de dublagem do Chadwick Boseman em vida. Quando o Quinjet sobrevoa Wakanda com eles chegando, o Vigia aparece no céu, mostrando o tamanho da importância dessa batalha de Wakanda e do que vai acontecer com as Joias do Infinito em breve. Diferentemente de outros episódios de What If, principalmente no final da primeira temporada pra frente, aqui ele só observa, sem interferir. O Pantera Negra aparece com uma perna a menos, lembrando que o Visão estava alimentando a Wanda em What If com a perna do Pantera Negra. Isso também é uma referência direta às HQs do Rob Kirkman, quando T'Challa também estava lutando mesmo amputado, se recusando a ser visto como uma pessoa incapaz ou inválida. E o T'Challa, mesmo sem uma perna, luta contra o Thanos com muita habilidade. Lembrando que ele também perdeu a perna e um braço nas HQs de Marvel Zombies. Isso foi uma referência de What If à saga original dos quadrinhos. Os três atacam o Thanos em círculos, algo bem semelhante ao que os Vingadores e os Guardiões da Galáxia fazem em Titã, em Guerra Infinita, para cercar ele. O Scott, em um determinado momento, voa na direção do Thanos com um manto de levitação, só para dar carona pro Peter pegar impulso e bater mais forte. O Peter cobre o Thanos com teias em um momento, prendendo ele, mas isso só serve para deixar o Titã Louco irritado, lembrando até o que acontece com o Escorpião na animação Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. E aí o Thanos começa a aprender a usar as joias. Ele usa a joia da realidade para partir uma rocha ao meio, depois ele usa a joia do tempo para reverter o que fez, igual o próprio Thanos fez com o Visão em Guerra Infinita, para reverter a morte dele e pegar a joia da mente. Aí o Thor, o Rocket e o Groot chegam em Wakanda exatamente como aconteceu em Guerra Infinita. O Thor repete o erro clássico daquele filme na animação, atacando o peito do Thanos ao invés de mirar na cabeça. Aí o Thanos usa a joia do poder para atacar os três com uma rajada de energia violenta. Com isso, o Thor é derrubado e o Groot e o Rocket morrem. O Rocket acaba virando um esqueleto e o Groot é vaporizado. O Thanos zumbi destrói o chão e isso revela um reator nuclear de Vibranium no subsolo de Wakanda. Vale lembrar que existiam minas de Vibranium embaixo do Monte Bashenga nos últimos filmes. Mas esse reator nuclear aí no meio do campo da savana aparentemente é novidade. O Peter arremessa a joia da mente pro T'Challa e ele continua a batalha com o Thanos com a mesma trilha sonora tema de Pantera Negra. T'Challa troca com Thanos e toma uma porrada cabulosa, mas ele usa a armadura de Vibranium para absorver a energia do golpe, igual ele faz nos filmes dele também. E aí tem um detalhe legal, que o traje brilha meio azul quando ele absorve essa energia. Mas o Thanos consegue teletransportar a joia da mente usando a joia do espaço e assim ele completa a manopla. O Pantera Negra se joga com o Thanos no reator nuclear para impedir que ele use a manopla. O impacto dessa queda e das joias gera uma reação explosiva e uma distorção da realidade. Quando parecia que o Peter e o Scott iam morrer, eles são salvos por portais místicos e são levados para Camartage. Como o Doutor Estranho e o Wong viraram zumbis, eles estão mortos nesse universo, quem manda em Camartage são os outros magos. Lá aparece o Rintrah, o Minotauro, dublado pelo mesmo ator de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, chamado Adam Hugel. Também aparece a Sarah Wolf, uma mestre que também apareceu no filme Multiverso da Loucura, e o Mestre de Londres, também de Doutor Estranho 2. E um paralelo interessante é que em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a maior preocupação dos magos de Camartage era a Wanda, e nesse universo também é. Eles revelam durante essa conversa que a Rainha dos Mortos, ou a Rainha Vermelha, como ela também é chamada nessa série, estava preparando uma marcha em Paris com a horda de zumbis. Ao mesmo tempo, os heróis que estavam fugindo do Raft chegam em Nova Asgard, mas uma versão diferente de Vingadores Ultimato e Thor, Amor e Trovão. Essa é construída como uma fortaleza sombria entre penhascos para resistir a ataques zumbis. Esse refúgio lembra muito, inclusive, o santuário do Heimdall em Thor Ragnarok. A Valkyria usa cabeças de zumbis em estacas na entrada do santuário para espantar invasores. Ela fala que aquele lugar é só para deuses, e aí o Blade invoca uma projeção do Khonshu. Como eu comentei, no universo Marvel, os deuses se conhecem. E um detalhe legal é que o Khonshu é invisível para os mortais. Só os deuses e avatares enxergam ele. O Blade aqui manda os outros não tocarem em nada.
aparentemente demonstrando mais uma vez uma certa precognição ou um sentido extra. É quase como se ele soubesse que a comida lá não era o que parecia ser. Dentro da fortaleza aparecem diversas estátuas de Asgardianos famosos, incluindo Odin. Diversos Asgardianos aparecem dentro do santuário lutando com espadas, bebendo e comendo. O vinho tinto que eles tomam, bem avermelhado, é claro, é sangue de zumbis. E o Thor aparece depressivo de novo, igual aconteceu em Ultimato. Mas dessa vez ele não engordou porque ele parou até de comer e beber, de tão depressivo que ele estava. O ataque de Thanos também machucou e deixou cicatrizes em metade do rosto dele. Aí a Valkyria explica para os outros que a comida era um presente da rainha de Sokovia. Lembrando que no MCU a Wanda nasceu em Sokovia e o Zemo, que também é de Sokovia, explica que o país não tem rainha. E também vale lembrar que o país foi destruído em Vingadores Era de Ultron. A Wanda aparece então com um visual parecido com o das produções da fase 3, como Guerra Civil e Guerra Infinita. Aí a Wanda diz que ela estava infectada, mas não está mais. Ela também aprendeu com o tempo igual ao Thanos e voltou a ter controle da própria mente e dos poderes, reescrevendo a realidade para ficar com a aparência que ela tinha antes. E ela revela que ela quer roubar o poder do Hulk infinito para ela, e para isso ela precisa de um exército. Por isso ela mira nos Asgardianos, guerreiros extremamente poderosos por natureza. Aí ela revela que o bolo era a cabeça de um zumbi, o pão era um braço, o peru era uma costela, as almôndegas eram olhos e uma gelatina era um cérebro rodeado por dedos. Ela podia ter revelado isso, essa alteração da realidade, depois, mas ela escolheu revelar antes dos Asgardianos se transformarem completamente, só de sacanagem, né, por maldade pura. E o Guardião Vermelho estava comendo o que ele achava que era uma sobrecoxa, mas na verdade era um braço de zumbi. Em um determinado momento, o Blade também impede o Jimmy Woo de comer, o que parecia também ser mais um momento de pré-cognição, prevendo que algo ruim ia acontecer. Mas é curioso que ele não impediu o Alexei. Será que o Blade não vai com a cara do Guardião Vermelho ou achou que ele estava atrapalhando de alguma forma? Nessa batalha com os Asgardianos, o Barão Zemo tem o coração arrancado pelas costas por um Asgardiano infectado. Uma cena idêntica à da saga da aniquilação das HQs, quando o Drax arranca o coração do Thanos da mesma forma. E vale lembrar que a saga da aniquilação também era uma história de sobrevivência e de uma horda destruindo tudo o que via pela frente, muito semelhante à história de Marvel Zombies. Os Asgardianos também destroem o Agente da Morte e o Jimmy Woo, enquanto o Thor segue imóvel, sem fazer nada. Os outros sobreviventes começam a fugir e chegam em uma nave, que em Thor Ragnarok era chamada de Commodore e era a nave de festas do Grão-Mestre, que ele normalmente usava para comemorar o aniversário dele, inclusive. Durante a fuga, o Guardião Vermelho não resiste e vira um zumbi. Eles tentam escapar, mas a Wanda segura a nave, agora já com a aparência normal de zumbi. Aqui a Feiticeira Escarlate revela que ela precisa da Kamala para reverter o apocalipse zumbi. Será que é pelo fato da Kamala ser uma mutante ou será que é por causa do bracelete? Calma que eu vou falar bastante sobre isso no fim do vídeo. Aí do nada a Kamala é envolvida por eletricidade estática e o cabelo dela começa a levantar, indicando a chegada do Thor. O Thor e a Wanda também começam uma treta à la Dragon Ball dentro da caverna, o que me lembrou o Majin Vegeta contra o Goku na saga do Majin Buu. O Deus do Trovão segura a Wanda para os outros fugirem e fala para Kamala que ela é uma Vingadora agora, quase como o Tony Stark fez com o Homem-Aranha em Guerra Infinita, passando o bastão adiante para um jovem herói. Os heróis atravessam a radiação que estava sendo emitida pelas joias e chegam no espaço, prontos para mandar o sinal para a tropa nova. Mas o exército de Xandar já estava lá, tentando conter o vírus no planeta Terra, mantendo o planeta inteiro em quarentena. A Kamala não sabia qual botão apertar para mandar o sinal, igual acontece com o Bruce Banner em Ragnarok, quando ele ficou procurando o botão das armas, mas acabou acionando o das festas. E a presença da tropa nova em peso ali, como eu comentei já, indica que o Thanos não precisou destruir completamente Xandar nessa realidade para conseguir a Joia do Poder, diferentemente da linha do tempo principal. E bora pro último episódio, o episódio 4, vamos explicar esse final pra galera que teve muita gente falando que não entendeu. Os sobreviventes que tentaram fugir são atacados pela tropa nova impiedosamente. Um dos satélites
satélites que ainda orbitava a Terra é destruído. Isso mostra que ainda existem alguns satélites na órbita. Talvez tenha sido um desses satélites que a Riri usou para hackear o sinal, como ela fala no fim do episódio. A Tropa Nova reagiu muito rápido e com muita intensidade ao vírus, sugerindo que pode ter acontecido outras pandemias intergalácticas nesse universo. Quem sabe até um ataque da Horda da Aniquilação, como na famosa saga da Aniquilação das HQs. Pode ser que a Tropa Nova já tenha tentado conter o Aniquilador e a Horda de Aniquilação em algum momento nesse universo antes da Praga Zumbi. A Kamala vai desesperadamente usando os poderes para tentar manter a nave inteira. Quando a nave explode, ela protege a todos igual ela fez no mar, mas ela não sabe voar. A Valkyria diz que queria saber se aquilo podia ser considerado morrer em batalha, porque os Asgardianos, como vocês sabem, que morrem em batalha são mandados para Valhalla, como aconteceu com a Jane Foster e o Heimdall, por exemplo. Shang-Chi cai desesperado e ao mesmo tempo o Blade tá tranquilão. Todos são salvos por portais mágicos dos magos de Kamar-Taj. Aí a Kamala conhece o Homem-Aranha e demonstra ser muito fã, igual ela é fã da Capitã Marvel no universo principal. Vale lembrar que nesse universo ela não conhece a Capitã Marvel e o Homem-Aranha tinha um canal no YouTube, que foi assim que o Tony Stark descobriu ele. Então a Kamala deve ser fã do Homem-Aranha por causa do canal no YouTube. Lembrando que a Kamala também tem um canal no YouTube. A Horda da Wanda avança, dessa vez usando os barcos voadores dos Asgardianos para se locomover. O Rintra e os outros magos explicam o que aconteceu em Wakanda e a destruição das Joias do Infinito. Na ocasião, as energias consumiram as pirâmides do Egito, o Coliseu em Roma, a Torre Eiffel em Paris. O Hulk foi enviado pelos magos para conter aquela radiação. Vale lembrar que em Vingadores Ultimato, o Hulk explicou que os poderes dele vinham de radiação gama e por isso ele era o candidato ideal para usar a manopla e estalar os dedos. Eles explicam que o Banner não é mais o Bruce nem o Hulk. Absorvendo a radiação, ele vira o Hulk Infinito ou Hulk Infinity, como aparece nas closed captions em inglês nesse episódio. Os magos explicam que ele é uma âncora protegendo energias que podem criar ou destruir mundos. Lembrando que nas HQs, na saga Hulk contra o Mundo, o Hulk é conhecido como o Destruidor de Mundos. Então essa fala pode ser uma referência. E o uso do termo âncora pode indicar que esse Hulk seria ou teria se tornado a âncora desse universo, seguindo a linha do conceito apresentado em Deadpool e Wolverine. Lembrando também que quando uma âncora morre em um universo, o universo lentamente começa a desaparecer. Então também tem a ver com a fala de destruir mundos. Os sobreviventes se unem à equipe de Kamar-Taj para tentar proteger o Hulk do ataque da Feiticeira Escarlate e da Horda Zumbi. Aí a batalha começa. A Wanda envia alguns soldados rasos, alguns zumbis comuns e também o Abominável e alguns zumbis gigantes de São Francisco para atacar o Hulk. O Hulk Infinito inclusive destrói o Abominável e parte dos soldados zumbis com um único soco devastador. A próxima estratégia da Wanda é lançar o Raft, a prisão que estava inundada, na direção do Hulk. Ela despeja basicamente um mar, muita água e também os zumbis de Talocan infectados. A Helena Zumbi, inclusive, poderia estar entre esses zumbis nessa cena. O Hulk também é atacado pelos zumbis gigantes e acaba cortando esses zumbis gigantes em pedaços com muita facilidade, rasgando como se fosse papel. A última leva do ataque da Wanda são os Asgardianos corrompidos. Um detalhe legal é que antes as armas deles brilhavam em uma cor azul, mas agora elas são vermelhas, indicando o controle da Wanda. Além disso, os barcos vikings começam a disparar contra o Hulk, lembrando o ataque das naves do Thanos em Vingadores Ultimato. Nesse momento, os heróis sobreviventes aparecem surgindo de portais, como na clássica cena dos portais de Vingadores Ultimato. Todos eles avançam para conter o ataque da Wanda. A Kamala rasga vários zumbis no meio de uma vez só com os poderes dela. O Blade também aparece com o Khonshu refletido na espada numa cena linda. O Rintra aparece empalando zumbis com os chifres dele. O Homem-Aranha consegue arrancar várias cabeças e colunas vertebrais de vários zumbis de uma vez só usando as teias. E a Sarah Wolf usa os portais para redirecionar os disparos dos navios vikings, fazendo eles atingirem eles mesmos. Aí o Gavião Arqueiro Zumbi cospe versões minúsculas zumbificadas do Hank Pym e da Janet Van Dyne. Isso é uma referência direta à Guerra Civil, quando o Clint lançou o
Homem-Formiga em uma flecha, o que também já era referência a uma capa clássica de HQs dos Vingadores. O Scott em um momento grita "On your left" pro Mestre de Londres, alertando ele de um ataque, aquela clássica frase de Steve Rogers e Sam Wilson, que também foi falada por John Walker em Thunderbolts. E o Mestre de Londres começa a usar feitiços em escocês gaélico. As frases que ele fala significam: venha, coma minha lâmina, essa é sua cabeça explodindo e morra mais uma vez. Como a minha lâmina parece ser uma referência ao Coma Meu Martelo de Jane Foster em Thor, Amor e Trovão, principalmente considerando que ele estava atacando Asgardianos. O Hank Pym zumbi aparece no meio da batalha demonstrando muita habilidade e pulando no meio dos anéis do Shang-Chi. O Blade tenta pisar nele, mas o Hank fica gigante. O Homem-Aranha usa as teias e faz o Hank bater nele mesmo. Uma clássica cena de provocação adolescente. A Janet zumbi ataca a Valkyria e aparentemente esmaga ela, mas a Valkyria escala a Vespa por dentro e explode a cabeça dela de dentro pra fora, igual a Kamala fez com o Namor no episódio 2. E isso também remete ao episódio 3 da primeira temporada de What If, quando Hank Pym matou o Hulk aumentando o coração dele até explodir. A Valkyria termina o golpe com os braços bem abertos, lembrando uma cena dela na Batalha da Cidade da Onipotência em Thor, Amor e Trovão. Aí no meio da batalha o Hank encolhe de novo, bate no capacete do Scott e o Blade usa a espada para cortar ele no meio, mesmo do tamanho de uma formiga, com uma precisão cirúrgica. Durante essa treta, a Wanda começa a argumentar, dizendo que talvez fosse melhor reiniciar a realidade em vez de destruir antigos Vingadores. Ela faz isso para tentar convencer a Kamala a ajudar ela. Todos os mortos durante a série retornam. A Kamala, por exemplo, é atacada pelo Guardião Vermelho, a Helena e a Melina, e algumas Viúvas Negras. O Shang-Chi e a Kate são atacados por Jimmy Woo e Death Dealer. O Peter e o Scott são atacados pela Hope Gigante do episódio 5 de What If. E a luta vai meio equilibrada até aparecer o Thor zumbi, surgindo com raios vermelhos ao invés de azuis. Ele usa uma rajada de energia vermelha para desintegrar a Sarah Wolf e o Mestre de Londres. O Blade tenta atacar o Thor, mas ele também acaba sendo desintegrado. Enquanto isso, a Valkyria e a Okoye zumbi travam uma batalha épica com espadas. Nesse momento, o Hulk infinito encara o Thor zumbi em uma luta tensa. O Thor até vomita energia vermelha no Hulk. No fim, o Hulk acaba derrotando o Thor com um pisão poderoso, num movimento muito parecido com o que o Hulk Gladiador tentou fazer para derrotar o Thor em Ragnarok. Todos os heróis vão sendo derrotados. O Peter e o Scott aparecem quase sendo devorados pela Hope zumbi gigante. E a Kamala começa a testemunhar esse massacre todo em flashes, se lembrando das pessoas que já perdeu. Isso faz com que ela decida se render. Nesse momento, com a ajuda da Kamala, a Wanda absorve a energia do Hulk infinito. E a Kamala dá a mão para ela, compartilhando a luz sólida que é gerada pelo bracelete. E por que a Kamala? O poder do bracelete pode rasgar o espaço-tempo, como a gente viu em As Marvels e Miss Marvel. Em As Marvels, por exemplo, na batalha pelo bracelete, a Monica Rambeau até foi parar em outra realidade. Nesse momento, a Wanda declara: o mundo começa de novo. Essa cena lembra demais Dinastia M. Uma energia meio roxa, meio avermelhada toma conta do mundo todo, assim como acontece quando a Wanda fala No More Mutants em Dinastia M e apaga a maioria dos mutantes da existência. Mas ao invés de No More Mutants, aqui é como se ela tivesse falado No More Zombies. Esse campo de energia meio vermelho, meio roxo, parece misturar o Rex da Wanda, que ela também criou em WandaVision, com a luz roxa do bracelete da Kamala, mas dessa vez cobrindo o planeta inteiro. Dá pra ver até naves da Tropa Nova nessa cena do mundo sendo coberto por essa energia. Em Dinastia M nas HQs, a Wanda também alterou a realidade do mundo todo, não foi só uma região como na série. E na cena das duas absorvendo essa energia, dá até pra ver uns fragmentos voando em volta delas, como na clássica capa alternativa de Dinastia M. Em um determinado momento, a tela fica quase toda branca, apenas com o cabelo da Wanda aparecendo, lembrando muito o visual da cena do que o Homem-Aranha viu quando a Wanda alterou toda a realidade no primeiro capítulo de Dinastia M. A Kamala acorda como se estivesse presa em um sonho
sonho em uma realidade feliz, ouvindo a voz da mãe. No quarto dela tem pôsteres do Homem de Ferro e da Viúva Negra, mas nenhum da Capitã Marvel, porque como eu já comentei algumas vezes, a Kamala não conhece ela, nesse universo. Aí a Riri e a Kate aparecem vivas, tomando chá boba. A Kamala aparece usando a jaqueta verde com o logo dos Vingadores, que ela também usou na série dela quando ela foi pra Avengers Con. Essa cena delas tomando boba é parte das visões da Kamala. Nesse universo, as três aparentemente viraram amigas bem antes do que no universo principal. Atravessando a rua nessa cena tem a loja Circle Q, onde o Bruno, o melhor amigo da Kamala, trabalhava na série dela. A Kamala vê o Kamran também, o crush dela na série, do outro lado da rua. Inclusive, quando ela vê ele, ela faz um barulho de nham, 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 como se ela estivesse comendo ele, devorando ele, o que casa com os zumbis ainda estarem vivos. Depois de ver o Kamran, ela começa a ter flashes vendo a realidade, os zumbis que ainda estavam lá. E a Kamala começa a perceber que ainda é o mundo zumbi, mascarado pelos poderes de alteração de realidade da Wanda. De repente ela vê a Coração de Ferro. A Riri acabou sobrevivendo, criando uma arma no braço estilo Mega Man para conter a infecção, igual o Tony Stark usou o reator Arc para salvar o próprio coração no MCU, e igual o Shang-Chi usou os 10 anéis para conter a infecção no episódio 2. E aí a Riri pode ter hackeado o sinal da Wanda. Vamos explicar isso direitinho. Uma coisa importante de lembrar é que o Rex de WandaVision emitia radiação de micro-ondas cósmicas. E essa radiação foi hackeada pela Darcy. Era assim que o FBI assistia aos programas da Wanda. Essa radiação é chamada de CMBR, é Cosmic Microwave Background Radiation. Na série da Coração de Ferro também demonstraram uma mistura de tecnologia e mágica, preparando o terreno para isso. Lembrando também que a Melina usou tecnologia para hackear os zumbis da Horda no primeiro episódio. Mais uma coisa que já preparava o terreno para esse final. A Riri fala nessa cena que ela hackeou o sinal e manda a Kamala não acreditar em nada do que vê, que aquilo não é real. Esse sinal indo e voltando também lembra a mensagem que o Jimmy Woo mandou pra Wanda em WandaVision. Uma mensagem que estava sendo cortada toda hora. Ou seja, a Wanda fez exatamente a mesma coisa que ela fez em WandaVision, só que com o mundo inteiro. As pessoas acreditam no que vem, mesmo não sendo real, mas tem personagens que conseguiram hackear o Rex e ainda conseguem assistir de fora. Isso demonstra que provavelmente a Coração de Ferro vai ser a protagonista da segunda temporada se ela for feita, seguindo a linha do Wolverine em Dinastia M, como a única pessoa que sabe que a realidade foi alterada e tentando recrutar heróis, devolver as memórias ou a mente deles e fazendo eles acordarem para a realidade para confrontar a Wanda. E a Wanda realmente usou os poderes do bracelete da Kamala para concluir o plano dela. Mas talvez ela tenha escolhido a Kamala especificamente por ela ser uma mutante. Se estão adaptando a Dinastia M e nessa história das HQs a Wanda dizimou a maior parte dos mutantes da Terra, talvez ela saiba de alguma maneira que a Kamala, por ser mutante, é quem pode confrontar ela também. E eu imagino que ela precisa do poder do bracelete para manter a ilusão ativa no mundo todo. Senão a ilusão provavelmente ficaria só contida em uma região, como aconteceu em Westview em WandaVision. Por isso ela não matou a Kamala, mas ela precisa da Kamala presa em uma ilusão, achando que tá tudo bem, também para ela não ser confrontada. A primeira temporada pinta a Kamala como a possível salvadora, a protagonista dessa realidade, e a Wanda talvez saiba disso. E esse final deixa a gente meio que se questionando, será que é melhor a ilusão de que tá tudo bem ou a realidade de que nada está bem? É algo muito parecido com a Dinastia M nas HQs e também lembra muito o final de Quantumania, aquela sensação de será que tá tudo bem mesmo ou será que a situação piorou? Até a expressão final da Kamala na série lembra muito a expressão do Scott no final de Quantumania. E eu falei bastante de Dinastia M nesse vídeo, então se você quiser conhecer a história completa dessa HQ clássica da Marvel, é só clicar aqui e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!